Boa tarde. A TV Folha recebe hoje o governador do Paraná, Beto Richa, do PSDB. Boa tarde, governador. Boa tarde. O governador foi reeleito no ano passado com relativa tranquilidade, 55% dos votos, mas está enfrentando agora a mais grave crise política aí desde o início da sua gestão, com as finanças do Estado em dificuldade e servidores insatisfeitos. Participam dessa entrevista hoje a coordenadora da agência Folha, Denise Chiarato, e por Skype a repórter da Folha, Estelita Haas Karazai, que acompanha o governador lá em Curitiba. Eu vou fazer a primeira pergunta, governador, depois a gente divide com as nossas colegas. Como eu disse, o senhor se reelegeu com alguma tranquilidade, né? Ainda em primeiro turno. De lá para cá, o senhor tem passado por momentos bem difíceis à frente do governo. Chegou-se a falar em pedido de impeachment também lá no Paraná. Juristas, eu acho que foram até propor um pedido de impeachment. Paralelamente, em Brasília, o seu partido flertou com a ideia do impedimento da presidente Dilma. Eu queria saber, o PT em Brasília reagiu dizendo que impeachment é golpe. Eu queria saber a opinião do senhor, que está vivendo a coisa aí pelos dois lados. Impeachment é golpe? Depende em que situação, Daniela. A minha situação é muito diferente da situação da presidente da República. Nós não temos aí a situação de denúncias e escândalos que nós temos visto no Brasil. Eu próprio escrevi um artigo para uma grande revista de circulação nacional contrário ao impeachment, dizendo que até o presente momento, e esse artigo foi há cerca de um mês, não existia nenhum fato concreto que desse base jurídica para um processo de impedimento da presidente da República. Eu nunca deixei que paixões partidárias, divergências ideológicas se sobrepusessem à verdade, ao senso de justiça que sempre deve imperar. Então eu fiz esse artigo realmente transmitindo aquilo que eu penso a respeito desse tema. Em relação ao Paraná, a situação financeira, eu posso te assegurar, isso já está acontecendo, que o Paraná tem uma situação melhor que boa parte dos estados brasileiros. Nós temos visto nesse momento de crise financeira nacional, que atinge todas as unidades da federação, o Paraná tem conseguido pagar salários de servidores, enquanto alguns estados têm essa dificuldade, parcelando, pagando salários até R$5.000 e daí para frente com parcelamento da mesma forma. Nós retomamos com muito vigor os investimentos no estado, investimentos em obras de infraestrutura, estamos oferecendo mais uma vez aos servidores um reajuste salarial que eu duvido que boa parte dos estados do Brasil tenham a capacidade de oferecer o reajuste que nós estamos oferecendo nesse momento. Lembrando que aos professores, nos últimos 4 anos, nós garantimos um reajuste salarial de 60%. Eu não encontrei ainda nenhum setor da economia, nenhum trabalhador autônomo que tenha tido um reajuste de 60% nos seus rendimentos ou salários. Nós garantimos aos professores. Isso representa, para concluir, o maior aumento da história do Paraná e o maior aumento entre todos os estados do Brasil. Vou aproveitar que o senhor levou o assunto para a sua casa e vou chamar a Estelita lá. Estelita, você tem alguma coisa a perguntar para o governador? Pois não. Boa tarde, governador. Boa tarde, colegas Estelita. aí na redação. Bom, o governador mencionou a questão das contas públicas aí do estado. A gente já mencionou essa crise política que o governador vive hoje. Eu queria saber como que o senhor pretende reagir a essa crise. O senhor já falou, vamos responder com trabalho, mas o fato é que o Paraná fechou o ano passado com R$1 bilhão em dívidas com fornecedores. Ainda agora em abril, segundo um levantamento feito pela Fazenda, agora divulgado semana passada, ainda tem 900 milhões em dívida de curto prazo com fornecedores. Está com 1/4 do orçamento congelado, né, para dar conta dos compromissos financeiros. Então eu queria saber o seguinte, diante desse cenário, com folha salarial também quase no limite da lei, o governo do Paraná vai ter capacidade de reação, governador, para passar por essa crise política? É muito oportuna a sua pergunta, Estelita, até me dá a oportunidade de esclarecer o que acontece hoje em relação às finanças do Estado. Nós já estamos reagindo com o conjunto de medidas de ajuste fiscal que iniciamos em dezembro, com reajuste e recomposição de algumas alíquotas de impostos, colocando, por exemplo, ICMS e IPVA
dentro da média do que é praticado no Brasil. Nenhuma discrepância, nenhuma aberração. E o segundo momento, mais importante do que o primeiro, é a redução de gastos e despesas do governo, que começamos, diferente do governo federal, dando exemplo antes de pedir o esforço da sociedade. Nós reduzimos 5 estruturas de secretarias. Nós eliminamos há quase 2 anos 1.000 cargos comissionados. Segundo o levantamento do IBGE, o Paraná é o estado brasileiro com o menor número de cargos comissionados em relação ao número de servidores. É o que eu imagino ser o grande defeito do governo federal, cobrar um grande esforço da sociedade, tanto de trabalhadores como de empresários, tirando direitos conquistados historicamente por trabalhadores, aumentando impostos, aumentando a desoneração da folha de pagamentos de 1 para 2,5%, sem dar o exemplo. Podia reduzir parte dos 39 ministérios que, obviamente, não há necessidade de tantos ministérios, estruturas afins que podem ser fundidas, alguns ministérios que podem ser eliminados e, mais do que isso, os cargos comissionados para acomodação de apaniguados políticos, que inclusive contribuem com um percentual do seu vencimento para o fortalecimento desse partido. Eu noto uma mudança no posicionamento do senhor, não mudança de posicionamento, mas o senhor sempre foi de uma ala muito moderada do PSDB, o senhor é conhecido por ser uma pessoa mais... E o senhor agora tem feito críticas, nesse momento agora, o senhor fez críticas contundentes, repetiu um discurso que é muito corrente na boca, por exemplo, do Aécio Neves, senador Aécio Neves, que disputou com a Dilma Rousseff a eleição no ano passado. O senhor sentiu uma necessidade de fazer esse enfrentamento político maior, talvez pelos episódios que tem visto lá das articulações das greves, enfim? O senhor acha que chegou o momento de fazer essa disputa também no campo político? Possivelmente, Daniela, pela indignação, em função dos ataques que eu tenho sofrido, de uma trama planejada meticulosamente para me atingir, para desviar o foco das denúncias e escândalos no plano nacional, que envergonha todos os brasileiros, até porque já está na mídia internacional o que acontece aqui no Brasil, sem precedentes, e eu não posso aceitar todas as acusações que eu venho sendo vítima lá no estado do Paraná, inclusive a greve de professores, que é política. Mas só concluindo a pergunta da Estelita, que eu não cheguei a responder integralmente. Fique à vontade. Então, o segundo momento de redução de gastos e despesas, de reestruturação do sistema previdenciário do Estado, que é o mais capitalizado do Brasil, com 8 bilhões e meio no fundo previdenciário e que garante uma solvência de mais de 35 anos. Garante solvência, garante sustentabilidade para esse sistema previdenciário e posso te assegurar que é dos melhores de todo o Brasil. Isso feito, nós já estamos com esse conjunto aprovado na Assembleia Legislativa de medidas de ajuste fiscal, pagando e saldando todas as dívidas com credores, com fornecedores, retomando todas as obras que estavam no ritmo mais lento ou parte delas paralisadas e voltamos a investir vigorosamente no estado do Paraná. Por quê? Porque nós fizemos a lição de casa. E segundo a própria divulgação no ano passado da Folha UOL, mostrando a dívida dos estados brasileiros, o pagamento, a amortização ou os que ampliaram a dívida, no ano passado, na divulgação, mostrava que o Paraná foi dos estados do Brasil que mais reduziu a dívida consolidada. O que era comprometimento com a Receita até 2010 de 90%, nós reduzimos a dívida em relação à Receita para 58%. Esta relação, o que representa um pagamento de 5 bilhões e 600 milhões de reais. Então as contas já estão ficando em ordem, estamos equalizando essa situação e estou otimista com a possibilidade concreta do fim da greve de servidores, notadamente de professores, e os investimentos do Estado, o nosso desejo é até o ano que vem ampliarmos para mais de 10% do orçamento ser investido em infraestrutura, que é o que de fato garante desenvolvimento ao Estado, bem-estar e qualidade de vida aos paranaenses. Governador, o senhor fala que o movimento dos professores é um movimento articulado politicamente. O senhor insinua que o PT estaria por trás do movimento dos professores. Primeiro, o PT é tão forte assim no estado do Paraná? Tem esse poder de articulação? No começo da greve, a greve teve uma adesão muito forte lá. Os professores agora estão com ameaça de ficar sem salário. O PT é tão forte assim?
o PT não é forte no Paraná. Tanto é que o resultado das últimas eleições atesta o que eu estou falando. O sindicato é forte. O sindicato, o seu presidente é filiado ao PT. A ex-presidente, que estava até setembro do ano passado, foi candidata do PT a deputada. E eu não tenho a menor dúvida que tem motivação e uma articulação planejada meticulosamente pelo PT e outras forças adversárias políticas nossas lá no Estado. Aqueles maus perdedores que não aceitaram o resultado das urnas e querem agora promover um segundo turno que lhes foi legado pelos eleitores paranaenses. Agora, esse discurso é o discurso do PSDB, não do segundo turno. Fica à vontade. Pode ser do PSDB, certo? Eu sou filiado ao PSDB, não, talvez haja uma coincidência. O discurso do PT, o discurso da Dilma agora é que o PSDB estava querendo o segundo turno. Só que eu tenho números que podem avalizar as minhas palavras. Estou aqui, trouxe para vocês os números do Paraná, a valorização que sempre demos aos servidores públicos. Só dizer que eu, em 4 anos, garanti 60% de aumento salarial aos professores. O senhor foi, a média de todos os servidores está aqui, 63%. Não tem um estado no Brasil que fez isso. Isso aqui é duras penas, não temos dinheiro sobrando. Ao contrário do que alguns imaginam e outros sugerem, o Estado não tem uma fábrica de dinheiro. Os recursos públicos do Estado são o resultado do esforço dos paranaenses em pagar os seus impostos, que não são poucos e não são baixos. Então nós temos que ter responsabilidade. Vocês vão de convir comigo que para mim seria muito cômodo atender a todas as demandas corporativas por aumentos salariais e ter a simpatia de uma grande massa de, vamos dizer assim, eleitores. Mas eu estaria sendo irresponsável com o meu Estado, porque se eu exagerar muito, talvez exagerar eu já exagerei, mas muito, vai faltar dinheiro em outras áreas, como hospitais, escolas, unidades de saúde, vai faltar dinheiro para policiais e viaturas na rua para cuidar da segurança das famílias paranaenses, vai faltar investimento para infraestrutura de estradas com melhor qualidade. Então eu tenho que ter um equilíbrio nos investimentos do Estado. E nesse momento o que nós podemos oferecer aos professores, e também não é uma proposta desprezível, ao contrário, é uma proposta boa. Eu desafio quantos estados no Brasil vão oferecer o que nós estamos oferecendo nesse momento de reajuste aos servidores. 12%, ótimo. Mais de 12% até janeiro do ano que vem. Estelita? Governador, eu queria só pontuar a questão do ajuste fiscal que o senhor tem feito. O senhor falou como medidas de austeridade. Agora, o atual governo também é, em grande parte, responsável pelo que vem acontecendo, né? Porque ainda em 2013, o Paraná fechou o ano com uma dívida já de R$1 bilhão com fornecedores, enfim. O próprio atual secretário de Fazenda, Mauro Ricardo, assumiu no início do ano dizendo que o Paraná gastou mais do que deveria. Então, assim, a minha pergunta é até que ponto o senhor, com essa afirmação de que os sindicatos estão por trás da greve, estão no movimento articulado contra o senhor, até que ponto o senhor não está terceirizando responsabilidades? Bom, uma coisa é a dívida, Estelita. Outra coisa é a greve de professores, né, que não tem muita relação. Mas a greve é motivada pela situação fiscal do Estado, né? A greve é motivada pelo reajuste. A greve foi motivada pelo reajuste salarial. Ao que me consta, a greve reivindica um aumento salarial que no primeiro momento era de 13%. Né? E agora nós oferecemos 12% até janeiro. Até reconheço aqui, para dar uma certa folga nesse ano que estamos nesse ajuste fiscal e podemos ganhar um certo fôlego. Imaginamos que não há prejuízo algum para os servidores do Estado receberem mais de 12% até janeiro do ano que vem. E a outra pergunta da Estelita em relação a 2013, 2014, 1 bilhão e meio que fechamos 2014 de dívidas do Estado do Paraná. Mas é importante lembrar que eu recebi um Estado em 2011 com 4 bilhões e meio de dívidas. O governo anterior, só de PASEP, não recolheu R$1 bilhão, que eu estou pagando parceladamente. E é importante lembrar também que eu recebi um Estado, isso talvez possa chocar aqueles que estão nos assistindo, imaginar que o Paraná tem uma situação dessa, mas tinha o menor número de policiais militares per capita do Brasil. Eu contratei 10 mil policiais. Faltavam professores em sala de aula. 24 mil professores foram contratados na minha administração. Nós estamos cumprindo a lei, o primeiro governo,
de destinar 2% do orçamento para pagamento de precatórios. Só aí são mais de 50 milhões por mês. Criamos a estrutura da Defensoria Pública, que só o Paraná e Santa Catarina ainda não tinham no país. Isso também demanda recursos. Criamos a Agência de Defesa Agropecuária por demanda dos produtores rurais para abrir novos mercados internacionais para a carne produzida no estado do Paraná. Tivemos investimentos em 399 municípios, 100% dos municípios do estado. Um grande investimento em infraestrutura. E os resultados estão aí. Eu entendo que o senhor tem um legado a defender, mas eu queria... A dívida é administrável, concluindo. Vou tentar voltar para a questão da greve dos professores, porque eu acho que foi o que nacionalizou a crise no Paraná, foram as cenas que a gente viu ali de violência. O senhor já falou bastante sobre esse assunto, não aqui com a gente, então eu vou aproveitar para perguntar. Revendo as imagens, revendo como foi aquele dia no seu gabinete, as informações que o senhor recebia, as decisões que foram tomadas e o que isso transformou depois a crise que existia no estado, mas era obviamente menor do que é hoje, porque hoje o senhor faz um debate nacional sobre o que tem no Paraná. Acho que isso deve ter acontecido raríssimas vezes na nossa história recente. O senhor mudaria alguma coisa? Tem um arrependimento genuíno do modo como a coisa foi conduzida? O senhor consegue identificar onde foi ali que realmente não se perdeu o controle da situação? Lógico que se eu pudesse voltar no tempo, nós redobraríamos os cuidados. Não imaginávamos que houvesse um confronto que houve. Até porque quem me conhece sabe que eu sou uma pessoa do diálogo, tenho equilíbrio emocional, nunca fui de truculência, de tratar as pessoas com desrespeito. Ao contrário, sempre procuramos conciliar a situação. E o que houve ali, eu jamais posso aceitar violência, agressão de quem quer que parta a iniciativa, em qualquer instância que possa acontecer. Claro que lamentamos o fato ocorrido ali no Centro Cívico. Agora também é importante lembrar que tinha ali a presença entre manifestantes pacíficos, professores, de grupos radicais, de black blocs. Isso quem teve acesso à internet viu a convocação desses grupos radicais entre os professores. Temos vídeos que tem duas investigações, visivelmente você vê que não são professores. Por exemplo, tirando ali pedras de petit pavé, pedras grandes e pesadas que formam o calçamento da Praça dos Três Poderes e arremessando nos policiais. Tem imagens ali, que a hora que startou mesmo, que se iniciou o confronto, de manifestantes com as grades de contenção metálicas no peito dos policiais. Então, tem uma investigação em curso, determinamos na Polícia Militar e na Polícia Civil, e podem ter absoluta certeza, qualquer comprovação de excesso ou abuso de policiais, haverá punição sim, até para que não aconteça mais. Mas é importante que o inquérito, a investigação, avalie dos dois lados. Temos ali a certeza que eles vieram para o confronto na tentativa de invasão pela segunda vez da Assembleia Legislativa, e eu só lamento que eu não vejo ninguém abordar esse outro aspecto, a defesa da democracia brasileira. Eu recebi uma determinação do Tribunal de Justiça para cercar a Assembleia Legislativa, garantindo o seu funcionamento, mas nem precisava dessa determinação, porque a Constituição me determina, como gestor público, que garanta e preserve o funcionamento das instituições democráticas. Vocês acham correto a invasão de um parlamento? Vamos pensar num país desenvolvido, o que representaria a tentativa de invasão ao Capitólio em Washington, ou qualquer outro país democrático desenvolvido. Mas a Constituição também assegura o direito à manifestação, né, governador? As pessoas Perfeito. têm o direito de... Ninguém proibiu a manifestação. Tinha o cerco à Assembleia Legislativa. As pessoas, esses grupos radicais, partiram para cima da polícia. E se houve excesso, volto a insistir, haverá a punição e o levantamento, a avaliação daquele momento está sendo criteriosamente estudado. Eu percebo que o senhor tem um cuidado, óbvio, a abordar o assunto, mas também o senhor tem muita convicção no que a Denise já tinha abordado antes, que é um movimento organizado. Acho que o senhor foi o primeiro governador tucano a dizer que
era uma tentativa de desestabilizar o PSDB via governadores. E não te causa estranheza, Daniela, que todas as 5 administrações do PSDB no Brasil, os professores estão em greve, os servidores estão em greve? Eu acho que no mínimo curioso esta coincidência só em estados administrados pelo PSDB. Só que o salário dos servidores do Paraná é um dos maiores do Brasil. O salário dos professores do Paraná está muito acima de estados administrados pelo PT. E por que lá não há confronto? Por que lá não há greve? Por que lá não há agressão ao gestor público ou ao governante? E volto a falar da invasão de uma instituição democrática. Ali dentro da Assembleia tem 54 deputados, que têm a legitimidade do voto popular para representar cada um dos paranaenses, independentemente da orientação ideológica, da opinião, na apreciação de determinada matéria ou projeto de lei. O que nós fizemos foi proteger a Assembleia. Lamentamos, volto a insistir, qualquer cena ou atitude de violência ou agressão. E sempre repudiamos essa situação. O senhor se arrepende de ter dado 60% de reajuste para os professores? Não me arrependo, não me arrependo. Só que eu tenho que tornar público isso para que as pessoas vejam a valorização que nós demos aos nossos servidores, em especial aos professores, que aqui nesse panfleto vocês podem ver a remuneração média de R$ 4.700, enquanto o piso nacional de professores é de R$ 1.900, no Paraná é de R$ 3.200. Além da hora atividade, que é o período que eles ficam fora da sala de aula, que nos 4 anos anteriores nós ampliamos em 75%. E precisamos contratar mais professores para suprir esta ausência em sala de aula. Estelita? Bom, já mencionando a questão do reajuste salarial, governador, os professores em greve têm mencionado muito em manifestações e panfletos a questão do reajuste de servidores do judiciário que ganharam a reposição da inflação esse ano, dos próprios deputados que tiveram um aumento de 26% no início do ano, graças ao aumento do STF, né, dos ministros do STF, e fala assim, olha, é justo, né, os servidores do Estado não receberem a reposição da inflação, enquanto outros poderes do Estado tiveram essa reposição. Como explicar isso, né? Por que o governo não vai conceder esse reajuste da inflação agora, sendo que outros poderes no Estado também tiveram? É muito fácil, e eu até agradeço você abordar esse assunto que me dá a condição de esclarecer ainda melhor para quem nos acompanha. Primeiro que o orçamento dos demais poderes é diferente do executivo. Nós temos outras dificuldades que esses outros poderes não enfrentam no momento. E mais do que isso, era importante também o sindicato informar a sociedade e a você também, Estelita, se o judiciário deu 60% de aumento aos seus servidores nos 4 anos que nós concedemos aos professores do Estado do Paraná. Lembrando que a inflação neste período foi de 26%. Eles tiveram um aumento com ganho real da ordem de 33%, 34%. Se agora nós estivéssemos ficando 1 ou 2% atrás da inflação, ainda temos um aumento com ganho real de 34%. O governo é o mesmo. É uma continuidade dos 4 anos anteriores que nós fizemos isso pelos professores. Mas volto a insistir, a proposta do nosso governo é de 12% até o mês de janeiro. O senhor fez um paralelo, já falamos um pouco sobre o que está acontecendo na política nacional, falamos um pouco sobre o Paraná. Eu gostaria de ouvir a opinião do senhor sobre um ponto específico do projeto de reforma política que está tramitando agora no Congresso Nacional. O seu partido votou pelo fim da reeleição. O senhor é governador reeleito, quero saber o que o senhor acha disso, se acha que o Senado tem que referendar a posição dos deputados do PSDB, inclusive na Câmara, que acharam que o Instituto da Reeleição trouxe mais problemas do que benefícios para o Brasil. E eu concordo plenamente, e já dizia isso antes de me colocar candidato à reeleição. Acabei colocando meu nome para dar continuidade ao nosso governo. É quase obrigatório, né? Estando na cadeira, você tem que disputar. Porque existia o advento da reeleição, esta era a regra do jogo e eu acabei participando. Mas sempre fui contrário à reeleição, porque eu concordo também. A tese era simpática, justificável à época, dar a condição aos eleitores de fazerem o julgamento daquele mandato, se queriam continuidade ou interrupção. Mas, na verdade, eu acredito também que não deu certo. Eu sou a favor do fim da reeleição com o aumento dos mandatos para 5 anos. Porque 4 anos eu acredito que são insuficientes
para as transformações e colocar em prática um plano de governo apresentado em campanha. Governador, no Paraná está tendo uma investigação grande do Ministério Público Sim. em relação à Receita Estadual. Segundo o Ministério Público, um grupo de auditores, tem pelo menos 62 pessoas que estão sob investigação, teria por muito tempo, eles até falam em 30 anos, sonegado o imposto. Eles teriam pego em empresas que estariam devendo para o governo e teriam extorquido essas pessoas, ou reduzindo o valor da dívida, ou mesmo anulando. Tem essa investigação do Ministério Público e tem uma investigação da própria Receita em relação a isso. O senhor tem uma ideia do tamanho desse... Isso foi um rombo para o Estado? É uma coisa grande? É uma coisa generalizada entre os auditores? É uma coisa que vem há décadas e é possível que aconteça nos demais estados brasileiros, de difícil controle. Digo isso porque 4 anos nós combatemos esse tipo de comportamento ou corrupção na Receita, como em qualquer parte do nosso governo. Nós somos intolerantes com essa situação. Basta dizer a você que eu coloquei como secretário de Fazenda uma pessoa das mais conceituadas, principalmente no que se refere a valores e princípios, decência na vida pública, que é o deputado Rauli, que comandou 2 anos e meio a Secretaria da Fazenda aproximadamente. Depois, preparando a sua reeleição, saiu da Secretaria, coloquei uma procuradora de carreira do Estado, doutora Josélia Nogueira, para ser a nossa secretária, depois reconhecidamente em toda a sociedade paranaense como uma pessoa séria, ética, transparente, austera, que é o Luiz Eduardo Sebastiani. E agora, nesse novo período de governo, o Mauro Ricardo, inclusive o Estado de São Paulo conhece. Então veja só os cuidados que nós tomamos. Colocamos pessoas sérias, decentes e austeras para comandar a Secretaria de Fazenda, que está subordinada à coordenação da Receita Estadual. Tem o levantamento do Ministério Público, uma investigação dura em relação a isso, e temos da mesma forma na Secretaria de Fazenda, para apurar eventuais responsabilidades de fiscais ou auditores fiscais neste esquema de corrupção da Receita do Estado. E pode ter absoluta certeza e tranquilidade que, levantando nomes com responsabilidade também, haverá punição exemplar. Se eu estiver enganado, o senhor me corrige, mas um desses auditores que está sob investigação, parece que fez uma delação premiada e disse que parte dos recursos a que ele teve acesso foram parar na campanha do senhor. O seu partido tem desqualificado essas afirmações, mas enfim, como é que o senhor vê isso já no meio de todo esse turbilhão ainda? Esse delator está há mais de 5 meses, me parece, preso, sob acusação pesada de vários casos de estupro de vulnerável, de menores de idade. E disse que um outro fiscal, em nome da minha campanha, teria solicitado um recurso a ele, ou ele tomou conhecimento ou algo parecido. Isso eu já vinha apurando desde o início do nosso mandato. Recebia denúncias de fiscais que estavam achacando empresários em algumas regiões do Estado. E sempre solicitei ao secretário, ou quando alguém vinha reclamar para mim, preparava inclusive um flagrante, com a participação do delegado geral. Não era qualquer delegado sem maior graduação. O delegado geral da Polícia Civil, coloquei à disposição de empresários para que formasse o flagrante. Ninguém aceita. Mas eu te protejo, não tem condição, porque depois que mudar o governo, a corporação pode nos engolir. E sempre que recebia notícia de alguns empresários, de alguns deputados em relação a isso, dizendo que era para o governo, era para algum deputado, era para campanha que passou, campanha que estava por vir. Então, esse tipo de colocação sempre houve. E nós, até hoje, não conseguimos fazer um flagrante em relação a isso. Mas com esta apuração agora, com esses nomes que apareceram, espero poder levantar e, de uma vez por todas, pôr um fim a isso. Infelizmente. Ou amenizar sobremaneira. Infelizmente, nosso tempo está acabando. O governador tem um voo marcado aí de volta para o Paraná. Eu queria fazer só uma última perguntinha. Aproveitando que o senhor é tucano, está fazendo um ajuste, tentando organizar as contas do Estado, o seu partido votou contra vários pontos do ajuste fiscal
encaminhado pela presidente Dilma para o Congresso, como, por exemplo, votou pelo fim do fator previdenciário, a criação de uma nova regra que quem está no governo diz que vai acabar com a Previdência, que já não anda muito bem de saúde. Como é que o senhor vê? O senhor reconhece o PSDB que defendeu a lei de responsabilidade fiscal, atuando dessa maneira no Congresso? Olha, eu entendo a avaliação dos deputados do PSDB. Como eu disse anteriormente, acho que faltou também o governo federal cortar na carne, dar o exemplo do seu próprio ajuste, da sua própria diminuição de gastos e despesas, que não são poucas, com um número exagerado de ministérios, com um número exageradíssimo de cargos em comissão para acomodação de apaniguados políticos. Faltou dar o exemplo para cobrar um esforço muito grande da sociedade, trabalhadores e empresários. Não foi o que nós fizemos no Paraná. Um ajuste fiscal, né, com, eu acredito, mínimo de prejuízo ao setor produtivo, volto a insistir, dentro da média do que é praticado no resto do país, e o que vai colocar muito em breve o Estado em ordem e retomando a capacidade de investimentos do Estado, investimentos mais vigorosos por todas as regiões e municípios do Paraná, diferente do que foi proposto de forma muito intensa, muito grave pelo governo federal, tirando direitos de trabalhadores conquistados historicamente. Então o seu partido está fazendo o papel Eu acho que está dele. fazendo o que é correto, sim. Tá joia. Gente, muito obrigada. Denise, Obrigada. eu queria agradecer sua participação. Estelita, obrigada por falar com a gente. Obrigada. Aí. Governador, muitíssimo obrigado Eu pela que agradeço entrevista. a oportunidade. Boa sorte para o senhor. Obrigado, igualmente.